Existe algum risco de Abel Ferreira ser demitido no Palmeiras? A pressão de torcedores é grande. Sem perder tempo, desejar ótima semana a todos, pedir para que deixem like e se inscrevam no canal, super importante para que o canal chegue para mais pessoas, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Antes de gravar esse vídeo, eu ouvi de vários torcedores do Palmeiras um pedido para que o Abel, em caso de eliminação contra o Cerro, fosse dispensado. Essa possibilidade inexiste. Não há nenhuma chance de Leila Pereira demitir Abel Ferreira, ainda que o time caia na Libertadores da América. E há uma série de motivos. Primeiro, a Leila entende no Abel o melhor técnico que o Palmeiras poderia ter no mundo. Segundo, hoje o Abel é um baita escudo para Leila Pereira, Anderson Barros e companhia. Para Leila é muito mais confortável ter o Abel na função de técnico do que dispensá-lo. Ainda que, ou para complicar, ainda teria a busca por um novo técnico, algo extremamente difícil, como substituir o técnico mais vencedor da história do Palmeiras. Se no fim da temporada o Palmeiras não conquistar títulos e colecionar mais tropeços em 2026, como aconteceu em 25 e 24, aí pode haver uma conversa entre Abel Ferreira e Leila Pereira para uma rescisão em comum acordo. Vale a lembrança de que na última renovação de contrato ficou combinado entre as partes que não há pagamento de multa. Então, se o Abel pedir para sair ou o Palmeiras dispensá-lo, ninguém paga nada. A informação que eu tenho é de que não há chance de o Palmeiras dispensar Abel Ferreira. Também não acho que o português vá deixar o Verdão no meio da temporada. E agora é aguardar a cena dos próximos capítulos e contar que o Palmeiras precisa obrigatoriamente chegar pelo menos até as semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores da América para não ter muitas dificuldades financeiras. Em caso de eliminação para o Cerro Porteño na quarta-feira no Paraguai, e é quase líquido e certo que o Verdão precisará vender titular ou titulares ainda nessa janela de transferências. O Verdão de Leila Pereira andou gastando bastante e não tem conseguido tantas receitas com vendas de atletas. Até por isso, hoje, o Palmeiras tem como obrigação chegar pelo menos às semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Mas o Verdão joga na quarta-feira no Paraguai contra o Cerro Porteño, precisando vencer para não ser eliminado nas oitavas de final da Libertadores. Em casa, empate 1-1. Um novo empate leva a decisão para pênaltis. É só importante lembrar que o Palmeiras vem numa sequência ruim. Além do empate contra o Cerro em casa, nesse sábado o Verdão saiu ganhando do Fluminense por 1-0, fez 2-1 e tomou a virada tendo perdido por 3-2. Resultado que vai permitir ao Flamengo, em caso de vitória contra o Mirassol, diminuir a distância de 6 para 3 pontos, com a observação de que o Flamengo ainda teria um jogo a menos. Só para completar, registrar que se o Palmeiras tropeçar na Copa do Brasil ou na Libertadores, vai precisar aumentar as receitas com vendas de atletas. Palmeiras que havia projetado para 2026 uma arrecadação com transferências de jogadores de 400 milhões de reais, só que ele conseguiu até agora apenas 126 milhões de reais. Para falar o português claro, se o Palmeiras cair para o Cerro Porteño na próxima quarta-feira, a tendência é que a Leila precise negociar em caráter de urgência jogadores titulares que ela vinha rejeitando propostas recentemente. Só para completar, registrar também a briga de Abel Ferreira, a discussão do Abel com o jornalista depois da partida no Maracanã. O jornalista fez uma pergunta longa, colocando um pouco da análise dele. O Abel não gostou e disse que esperava uma pergunta e não uma análise. Depois o jornalista fala: você está contente, satisfeito com o desempenho do Palmeiras? E o Abel admitiu que não, que o time está devendo. E você, o que pensa sobre a fase do Palmeiras? O Abel é o grande culpado? Está na hora de encerrar o contrato do Abel? Use o espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião. Agora, você é muito bem informado, o Palmeiras não fala em nada de contratar um novo goleiro, não. O Palmeiras não fala em contratar ninguém, tá? Falaram de Fabinho, falaram de Luiz Henrique, o Palmeiras vetou ou descartou todos. O time que tinha 100% de aproveitamento dos pontos como mandante vem numa sequência péssima, de 6 pontos conquistados em 15 disputados. O aproveitamento caiu de 100 para 40% nessa série. Tudo por causa da derrota para o Atlético Mineiro por 2-1, a única vitória contra a Chapecoense 1-0, além dos empates contra Santos 1-1, Cruzeiro 1-1 e Internacional 0-0, esse empate contra o Inter em 0-0 nesse domingo. Nos últimos 5 jogos, uma vitória contra a Lanterna Chapecoense. Nos outros resultados, tropeços. E por conta disso, o Palmeiras viu mais uma vez o Flamengo se aproximar. A distância entre os times é de 6 pontos, com a lembrança de que o Flamengo tem um jogo a menos, se vencer, diminui para 3 pontos. Depois da partida, com o empate em 0-0 contra o Internacional, o Abel admitiu que conversou com os jogadores e perguntou: vocês acham
Vocês não acham que podem fazer mais? A verdade é que o Palmeiras demorou para se impor diante do Internacional. Só conseguiu meio que encaixotar o adversário no segundo tempo. E ainda assim sem criar grandes oportunidades. Você que conhece o Palmeiras, até porque acompanha todo santo dia, torcedor, em geral sabe mais do que o jornalista, porque o torcedor é completamente apaixonado pelo time. O que está acontecendo com esse Palmeiras que tem tropeçado dentro de casa? E o Palmeiras pode ter mudanças na operação do seu estádio. O Nubank Park deve deixar de ter uma operação tocada pela W Torre para que o Banco BTG encaminhe o controle do dia a dia do estádio. E quando eu falo em dia a dia, eu me refiro a eventos, a palestras, a jogos, a shows, entre outras coisas. Importante registrar que lá atrás, quando o estádio foi construído, o Palmeiras tinha um acordo com a W Torre, mas em grave crise financeira, a W Torre em 2024 precisou vender uma dívida que tinha. Essa dívida acabou sendo comprada pela Enforce, que é a gestora de créditos do BTG. Diante dessa compra da dívida contraída pela W Torre com o Banco do Brasil, era questão de tempo para que o BTG assumisse o controle do dia a dia, das ações e das operações do estádio. Na teoria, isso muda muito pouco a realidade do Palmeiras. A gente precisa entender, por exemplo, se o Marcelo Frazão, que faz um ótimo trabalho de integração entre W Torre e Palmeiras, calendário, jogos, entre outras coisas, permanece por lá. Informação sobre esse repasse da operação do estádio agora para o BTG foi divulgado em primeira mão pelo nosso palestra. O executivo Alviverde conseguiu a contratação de Arthur, atacante de 12 anos de idade que brilhava e fazia muitos gols no Botafogo de Ribeirão Preto até o fim da temporada passada. O jogador foi adquirido sem custos pelo Palmeiras, que superou Flamengo, Internacional, São Paulo, Corinthians, Botafogo, Grêmio, Red Bull Bragantino, Vasco, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Todos esses clubes haviam demonstrado interesse no artilheiro, que já é inclusive representado e patrocinado pela Nike. O Arthur, com a camisa do Palmeiras, já tem alguns números interessantes. Ele é, por exemplo, o artilheiro do Campeonato Paulista Sub-12. Na temporada passada, pelo Botafogo de Ribeirão Preto, mesmo com um time menos competitivo, foi um dos principais goleadores. Nessa curta passagem pelo Palmeiras, o Arthur já tem 2 gols no Boca Juniors, 2 gols na Roma e outros 2 gols na Inter de Milão. Temporada de 22 jogos, 26 gols marcados e 7 assistências, ou seja, 33 participações em gol em apenas 22 partidas. Tudo isso com 12 anos de idade. João Paulo Sampaio aprontando mais uma, com a promessa de outra joia pintando no Palmeiras em pouco tempo. Você acha que os jogadores do Palmeiras estão boicotando o Abel? Não, não acho. Não acho. Até porque o Abel tem tanto moral lá que se ele percebesse isso, ele dispensaria os caras que estivessem fazendo isso com ele, tá? Eu me refiro ao meio atacante Eduardo, também conhecido como Dudu. E o Palmeiras só pode se dar ao luxo de pedir tanto dinheiro, primeiro porque não está passando enorme dificuldade financeira. Depois, porque o assédio em relação a esse atleta não para de crescer. Hoje, o principal interessado é o PSG, mas Barcelona, Newcastle, entre vários outros gigantes do futebol europeu, já monitoram de perto os passos do atleta, que chegou a ser relacionado para algumas partidas do time principal, mas ainda não teve a oportunidade de jogar. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos representantes do Dudu. E esse representante me falou sobre o aumento das pedidas do Palmeiras de forma gradativa. No início do ano, sonhava-se com um negócio de 20 milhões de euros. O Shakhtar se aproximou dessa proposta e o Palmeiras logo subiu para 25 milhões de euros. Depois 40 milhões de euros e a última pedida de 50 milhões de euros. Dudu, que tem contrato até janeiro de 2029 e multa de 100 milhões de euros. Só para completar o noticiário Alviverde, registrar que a chance de demissão de Abel Ferreira é 0. E eu só estou trazendo essa informação porque nas últimas horas a Mancha Verde, a principal uniformizada do Palmeiras, emitiu uma nota pedindo a demissão do treinador português. Os 2 clubes mais ricos da América do Sul têm uma diferença importante no que diz respeito à alavancagem. Bora explicar em detalhes essa história. Quero começar contando que o Flamengo teve receita na temporada passada de 2 bilhões e 100 milhões de reais contra 1 bilhão e 800 milhões do Palmeiras. Os dois melhores resultados do continente. Superávit do Flamengo de 336 milhões de reais, o do Palmeiras de 292 milhões, números estratosfericamente bons. A dívida operacional do Flamengo foi de 174 milhões, e aqui começam as diferenças mais gritantes. A dívida operacional do Palmeiras de 783 milhões de reais. Mas aqui vem o pulo do gato.
O balancete do Flamengo aponta uma alavancagem de 14%, ou seja, o Flamengo comprometeu 14% da sua arrecadação anual com compromissos. Já o Palmeiras tem uma alavancagem de mais de 60%. A alavancagem é a relação entre receita e dívida. Diante desse cenário, você consegue perceber perfis diferentes em relação a se arriscar. Flamengo mais conservador, Palmeiras mais ousado, comprometendo mais de receitas com dívidas do que o Flamengo. É por isso também que muita gente cobra que o BAP, o presidente do Flamengo, seja mais ousado. O time português gostaria de contar com o Kaique, atleta de 23 anos de idade, que defendeu na última temporada o Nacional também de Portugal por empréstimo. O Palmeiras gostou tanto da participação do Kaique por lá, que decidiu reintegrá-lo ao elenco, promovendo o Kaique para segundo goleiro. Hoje o Carlos Miguel é titular, o Kaique é a primeira opção do banco, à frente até do Marcelo Lomba, apesar de que o Kaique ainda não foi utilizado. Desde que retornou de Portugal na metade do ano, ele foi para o banco de reservas em 5 jogos e não foi utilizado em nenhuma vez. Na temporada passada, com a camisa do Nacional, foram 28 partidas. Só para completar, hoje o Kaique está avaliado em 2 milhões de euros e tem contrato com o Palmeiras até junho de 2030. Duvido que o Palmeiras aceite uma proposta baixa com cifras parecidas a essa, até porque se desfazer do Kaique, vai precisar contratar um outro goleiro, Lomba, que seria o reserva imediato, já vive os últimos momentos da carreira. E aí só mais um detalhe importante, nesse momento, o Carlos Miguel, que é o titular, vive seu momento de maior contestação com a camisa do Palmeiras. Ele tem falhado com alguma frequência, a última das falhas, a mais grave de todas, contra o Cerro Porteño, empate 1-1 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O Verdão vai precisar vencer o time paraguaio em Assunção na quarta-feira para passar as quartas de final. Se empatar, vai precisar levar a decisão nos pênaltis. Nicola, do jeito que o Palmeiras pode ser eliminado no mesmo dia, o Flamengo também pode. É verdade, com a diferença de que o Flamengo teria só uma competição para disputar. O Campeonato Brasileiro. O Flamengo já caiu na Copa do Brasil, algo que o Palmeiras não. O que dá para dizer é que assim, ó, se o Palmeiras cai na quarta-feira, o Palmeiras vai precisar vender jogador para fechar a conta. Vai precisar vender titular. A Leila estava postergando essa ideia com a intenção de vender talvez Dudu, o Eduardo Conceição, ou atletas que hoje ainda não são titulares absolutos. Se for eliminado, o Palmeiras deixa de arrecadar um caminhão de dinheiro com a eliminação precoce na Libertadores. A gente está só nas oitavas. E aí é natural que venda-se jogador titular. Já no caso do Flamengo, não. Se for eliminado, aí eu imagino uma caça às bruxas. Porque um elenco que investe 50 milhões de reais por mês em folha, que gastou 315 milhões de reais só num atleta, no Paquetá, esse Flamengo não pode se contentar só com o Campeonato Brasileiro. Já caiu para o Vitória de forma precoce e absolutamente inesperada na Copa do Brasil, cairia nas oitavas para o Cruzeiro. Semana bem delicada para os dois clubes mais ricos do país, não tenho a menor dúvida disso, tá bom? Fala palestrinas, finalizando mais um vídeo do canal, muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até o final. Peço o seu like aí antes de deixar o vídeo, tá bom? Para dar aquela força para o canal continuar o seu desenvolvimento. Mas antes de sair eu peço vocês aí que tá chegando agora também, tá? Para estar deixando a sua opinião em relação ao que foi falado sobre o Abel principalmente, tá? Em relação a tudo que foi falado no vídeo, mas destacando aqui o Abel, que a torcida tá querendo a saída do Abel. Será que realmente o Abel vai ser demitido? O que vocês acham? É uma boa o Abel sair? Quem ficaria no lugar do Abel? Resolveria os problemas no final do campeonato? Não seria mais fácil, na minha opinião, manter o Abel Ferreira e correr o risco aí? Porque se trocar técnico, nós sabemos que quando um clube troca técnico, até ele se encaixar no elenco, o time vem ainda ali perdendo ponto no Brasileiro, em outras competições, então eu acho que a consequência é gigantesca com a saída do Abel. Na minha opinião, ele deve ficar até o final do contrato, até o final dessa temporada. Na próxima, aí sim, é caso a ser pensado. Agora, nessa aqui, praticamente no final da temporada, eu não acho uma boa ideia. Mas enfim, quero saber de vocês o que vocês acham em relação a isso, tá bom? Muito obrigado. E para quem está chegando e não se inscreveu, tá? Se inscreva, deixa o seu like, ativa o seu sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, palestra.